Eu fui alvejado por uma palavra de Deus, né, nessa noite de sábado. E eu tinha preparado algo durante toda a semana. E Deus veio ontem e falou, não é que é nada disso, espera aí que isso aqui fica para outra semana. E ontem eu comecei a me abrir ao Senhor e deixar Ele falar. E eu creio que existe algo aqui, nesse momento, que é abençoador para a minha vida e para a tua vida, amém? E eu tenho muitos motivos para estar alegre nessa noite. Primeiramente pelo retorno da nossa pastora, depois de um mês, ela está conosco hoje aqui. Ela quer falar um pouquinho, né? E eu vou dar essa oportunidade. Boa noite, igreja. É muito bom retornar, é muito bom revê-los, é muito bom matar a saudade. E eu estava com muita saudade de vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Porque todo o tempo Ele me cuidou, no antes, no durante, no depois da cirurgia. Tem estado comigo todos os dias, porque é um dia de cada vez. Só para quem já passou por isso sabe, né, Luciano? É um dia de cada vez. Mas, em segundo lugar, eu quero agradecer esta igreja. Agradecer pelas suas orações, pelo carinho, pelos recadinhos, pela compreensão de me deixar na caverna um pouco, que eu precisei. Quero agradecer também pelos telefonemas, pelos mimos de muitos aqui, amados, queridos. Que Deus continue a abençoar suas vidas. Continue a orar por mim. Amém? É um grande desafio. Estou reaprendendo muita coisa. Conto com as orações de vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, amém? Joia. Quero que o pessoal da projeção me acompanhe com os textos, por favor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Do verso 1 até o verso 12. Senhor, nessa noite eu quero colocar esse culto nas tuas mãos. Essa palavra que ela possa alcançar muito além do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Senhor, como cantamos hoje, que ela possa ir além do que os nossos olhos possam ver. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração pela tua genuína palavra, em nome de Jesus, amém. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, nós somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Amém, amados? 2 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 12. Nós poderíamos ler um pouco mais, mas eu quero falar algo a você nessa noite. Para que outro possa viver, vale a pena morrer. Muito bem. Glória a Deus no meio de uma multidão. Amados, nós vamos entender nessa noite o tema: adoração como sacrifício. Entenda isso. Para que uma outra pessoa possa viver, vale a pena morrer. E eu vou explicar por quê. Para que outros possam viver, é necessário morrer para que haja vida. Em nosso corpo, nós os que estamos vivos, é o que esse texto de Paulo diz, nós somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para quê? Para que a sua vida atue em nós. De que forma, querido? Assim como a semente que cai na terra, mas que não morre, não germina. Assim como a semente que não morre é incapaz de gerar frutos, aquele que não morre é incapaz de gerar vida. Você entende isso, meu irmão? Se não fosse o sangue do Cordeiro, se não fosse o sangue de todos os mártires que vieram antes de nós, pessoas que não amaram a sua vida até a morte e se entregaram, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, essa igreja não existiria. Agora eu pergunto, por que o mundo hoje, queridos, está cansado de ver uma igreja que deveria carregar uma mensagem de morte e ressurreição e não carrega? Por que, amado? Por que isso não acontece nos dias de hoje? Jesus pregou o evangelho do reino de Deus, e o evangelho do reino de Deus é para Deus. Mas hoje nós temos confundido a pregação do evangelho. Hoje estamos confundindo a pregação do reino para o meu reino. Porque existem, amados, mestres de si mesmos, ensinando outros evangelhos, e não o evangelho do reino de Deus, que é para Deus. Hoje, pela falta de líderes que preguem a genuína palavra de Deus, muitas pessoas têm sido conduzidas a um evangelho falso, ou a outro evangelho, que não o do reino. O povo está à procura do bezerro de ouro, e não do reino de Deus. E sabe qual é o grande bezerro de ouro dos dias de hoje? Chama-se egoísmo. O meu reino, que seja feita a minha vontade, que venha sobre mim o conforto desta terra e desta vida, que venha sobre mim a vitória, que venha sobre mim a conquista, o meu bem-estar, a minha necessidade, a minha bênção, o meu dom, o meu ministério.
Não importa mais aquilo que Deus quer para nós, desde que Deus faça aquilo que eu quero. Eu exijo que Ele faça o que eu quero. 7 passos para alcançar a minha bênção agora. 7 portas para o meu milagre chegar agora. 318 maneiras de você ficar rico. Quem aqui já viu ou participou de campanhas como essa? Agora eu vou perguntar aqui para você se você já participou de alguma dessas aqui. Quem aqui já participou de uma campanha? 3 passos para morrer. Entrou nessa já? 40 dias de jejum para que eu possa carregar a minha cruz. 7 semanas para aprender a amar o meu próximo. Não, você nunca participou de uma campanha como esta. Abra a tua Bíblia comigo, Marcos 8, 31 a 38. Esse texto vai responder essas questões por si só. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. E Jesus, porém, voltou, olhou para os seus discípulos, e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O que Jesus estava falando? Quando Jesus falou a Pedro que era necessário ele, Jesus, morrer, essa mensagem não foi bem aceita. Como eu perguntei aqui, que para alguém viver, alguém tem que morrer. Eu ouvi só um glória a Deus. Quando Jesus falou para Pedro que ele iria morrer, qual foi a reação de Pedro? Até hoje essa mensagem não é bem recebida, nem lá no começo da igreja com Pedro, e nem nos dias de hoje. Mas o que Jesus está explicando, Pedro disse para Jesus: isso não vai acontecer. O que é que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, porque você não considera as coisas de Deus, mas considera somente as coisas do homem. O homem não considera a morte como um fim, ou como um propósito claro. Não consegue entender isso. Mas Jesus está dizendo: olha, quem fizer de tudo para garantir a sua vida neste mundo, perderá a sua vida eterna. Preste atenção nisso, meu irmão. Quem viver de olhos, com as suas vistas somente nos tesouros deste mundo, só preocupado com bens materiais, receberá somente os tesouros que este mundo pode dar. Mas quem viver com os olhos fixos no tesouro eterno, este receberá a recompensa da eternidade, a recompensa eterna. Amém, amados? Sabe por quê?
Semanalmente, nós ligamos a TV, um noticiário, e nós vemos em alguns lugares, principalmente lá no Oriente Médio, naquela região, notícias, né? 10, 15, 20, 30, 50, 100, 150 pessoas morreram numa explosão. E daí os teus olhos arregalam e você vai ver o que é aquilo. E o repórter diz: um homem-bomba entrou no meio de um mercado e detonou-se. Entrou no meio de um shopping e explodiu-se, matando 10, 20, 30, 50, 100 pessoas. Eu pergunto para você, o que leva um homem, uma mulher, decidir ser um homem-bomba? Já parou para pensar nisso? A entregar a sua vida ao sacrifício? Para eles é um privilégio, porque eles são doutrinados desde criança, ensinados desde criança dos privilégios da morte. Porque os olhos deles não estão nesta terra, mas na recompensa que lhe é prometida na eternidade. Certo ou errado, né? Ok? Ao entregar as suas vidas, eles renunciam a esta vida para viver uma vida melhor na eternidade. E eles creem que se eles forem, quanto mais efetivos eles forem em realizar esse propósito, mais galardões eles terão na eternidade. É assim que esses homens se matam felizes da vida e levam muitos com eles. Que louco, né? Isso não faz parte da nossa cultura. Isso não faz parte, não entra na nossa cabeça. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Sabe por que você, que é a igreja do Senhor, muitas vezes se recusa a negar-se a si mesmo e a entregar o controle da sua vida para Deus? Sabe por que é difícil? Porque nós estamos pensando demais nesta vida e tudo que ela pode nos oferecer. A dificuldade de um homem entregar o seu futuro, né? Nós cantamos aqui: meu futuro é do tamanho que eu crer. Pense, irmão. Muitas pessoas não conseguem se entregar para Deus de verdade, num propósito claro, porque está pensando demais nessa vida. E sabe por que estes fanáticos que eu acabei de falar entregam as suas vidas? Para o sacrifício. Porque eles ouviram dos seus pais, ouviram dos seus mestres falarem dos benefícios, da honra da morte, que morrer gera vida. E eu pergunto, onde está a igreja? E a igreja, onde está a voz profética? Onde estão os homens que vão pregar a verdade? Onde estão os homens que vão dizer para a igreja: ei rapaz, você está muito vivo para você, você precisa morrer. Você está muito vivo para você mesmo, você precisa morrer para o seu egoísmo. Para servir a Cristo, para você alcançar um propósito, para você entrar no centro da vontade de Deus, você precisa morrer. Aonde está a igreja que prega isso nos dias de hoje? Por amar a Deus, por amar a Cristo, morram para si mesmo, para seus desejos carnais, para sua gratificação pessoal, para suas próprias recompensas mundanas, para seus prazeres carnais, para seus propósitos egoístas. E quando eu estava no meio desse texto e desse questionamento do Espírito Santo no meu coração, Deus me remeteu a 1 ano e meio atrás, onde nós
eu e a pastora estivemos num congresso e conhecemos um homem baixinho assim, pastor Dion Robert, ou John Robert, né? Porque Costa do Marfim, onde ele é nascido, fala francês. E aquele homem contou um pouco da sua história de ministério que nos marcou e que nos chocou. Nesse congresso, esse pastor estava ministrando. E eu fiquei muito constrangido pelos testemunhos que nós ouvimos. De cristãos que foram mortos, suas casas incendiadas, suas famílias massacradas em pleno século 21. Simplesmente por amar a Cristo e não negar o nome de Jesus. E dentro da história deste homem que começou há 30 anos no Evangelho, ele estava no começo do seu ministério. Eu quero trazer você para essa história, porque é a base dessa palavra para o nosso coração nesta noite. No começo do seu ministério, ele ficou 10 anos pastoreando uma igreja. E essa igreja ali na Costa do Marfim não chegava a 100 pessoas. E ele começou a orar desesperadamente, porque uma aridez começou a entrar no seu coração. E ele começou a pensar de fato o que podia mudar, no que poderia ser mudado. E começou um processo de oração e de jejum e de busca da vontade de Deus. E Deus falou para ele: Roberto, você está vivo. E ele perguntou: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Roberto, você precisa morrer. Ele falou: mas eu estou muito bem vivo aqui, eu não quero morrer, eu quero continuar com a minha igreja, eu quero fazer esse ministério crescer. E Deus falou para ele: esse ministério só vai para frente se você morrer. E olha aqui para mim, queridos. Deus falou para ele o seguinte: não é só tu que vai morrer, é a igreja inteira. Alô? A igreja inteira tem que morrer. E isso nos impactou muito ao ouvir isso, esse relatório desse homem. E ele chamou a igreja num domingo de manhã especial, convocou toda a liderança, todo mundo estava lá, né, no caso 100 pessoas que eram os membros oficiais da igreja. Mandou fechar a porta, falou: hoje nós saímos daqui com uma definição. Deus falou comigo isto, e ministrou durante toda aquela manhã. Durante todo aquele dia, eles passaram o dia reunidos na igreja. E aquele pastor falando, repartindo à igreja o que o Espírito Santo queria fazer na vida deles, se eles morressem. E ele achou que todo mundo ia entender a mensagem, mas já era quase meia-noite, eles começaram 10 horas da manhã, e eles não tinham consenso. Até que esse pastor chegou no púlpito, falou o seguinte: olha, né, chamou um dos líderes da casa, pediu para abrir a porta, que estava fechada, reunião fechada, portas fechadas. Quem quer morrer, fica. Quem não quer, vai. Metade da igreja levantou e partiu. 50 pessoas foram embora. 50 ficaram. Você quer saber o que aconteceu? Depois você pode entrar no site da Igreja Batista da Costa do Marfim. Essas 50 pessoas que decidiram morrer para si mesmos,
morrer para o seu egoísmo, morrer para a sua vontade, morrer para os seus prazeres, no final daquele mesmo ano eles já eram 500. No final do segundo ano eles eram 2.000. No final do terceiro ano eles eram 5.000. No final do quarto ano eles eram 10.000. E no final do quinto para o sexto ano eles eram 20.000. Hoje eles são uma igreja de 300.000 membros em células na Costa do Marfim, Abidjan. Porque 50 pessoas decidiram morrer. Você está entendendo o princípio da morte? A morte que gera vida? A morte que faz diferença? Amados, eu vejo que muitas vezes, aqui no Brasil, em muitos lugares que nós temos liberdade, né? E se você entrar no site de notícias, você vai ver que muitos cristãos, naquele dia ele falou, olha, graças a Deus, nenhum membro da minha igreja morreu, né? Porque há 2 anos houve a revolução muçulmana no país. Muitos cristãos, inclusive na internet você vai achar vídeo de cristão sendo queimado vivo com lança-chama por muçulmano. E o pastor Roberto falou, da minha igreja não morreu ninguém. Porque quem está morto para Deus não morre sem propósito, amém? Amém, querido? Saiba disso. Agora no Brasil, em muitos lugares que nós estamos, existe tanta facilidade. Nós temos liberdade, irmãos. Mas infelizmente muitos parecem ficar fascinados demais com os mestres que ensinam somente os preceitos de como viver o melhor desta terra. Como eu ser uma pessoa abençoada, de como ficar rico, de como ser próspero, de como ser bem-sucedido. Mestres que distorcem a verdade da palavra, de como viver uma vida em abundância. Mas graças a Deus, querido, o Senhor está levantando um remanescente fiel que crê, amém? Né? Eu creio, irmão, já preguei isso a semana passada, que se você obedecer, você vai colher o melhor do fruto dessa terra, amém? Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. Eu não quero comer somente o melhor fruto dessa terra, eu quero comer também o melhor fruto da nova terra. E para isso, eu e você vamos ter que estar prontos a aceitar muitas vezes não somente a vitória, eu creio que Deus vai criar novos céus e nova terra, amém? Eu quero comer o fruto dessa terra por causa da minha obediência aqui. Mas na hora que tiver um novo céu e nova terra, eu também. Me perguntaram em casa, pastor, como é que vai ser a comida no céu? Eu falei, não sei, filho. Eu sei que vai ter um fruto muito bom e eu vou comer muito esse negócio. É isso aí. Amém? Deus está levantando uma geração, querido, que pode receber de Deus a bênção, mas também a prova. Entendeu isso? A prova. Uma geração que não vai querer somente a bênção e rejeitar a cruz. Sabe por quê? Porque senão nós temos que tirar essa mesa daqui. Não podemos ter ceia do Senhor na igreja que rejeita a cruz. Uma geração, querido, que não rejeitará a cruz, o sacrifício, a entrega e a renúncia. Eu falo para você, se você tem medo da morte, quem tem medo da morte não crê. Por quê? Quem não crê não viverá eternamente.
A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é somente para os que creem. E olha, o Espírito Santo falou para mim o seguinte, e eu fiquei mexido com isso. E ele falou comigo o seguinte: sabe qual é o maior medidor da sua fé? Eu falei: uau, será que é um prumo? Será que é um esquadro? Será que é uma régua? Será que é um palito de fósforo? Você sabe o que pode medir a sua fé? Qual que é o medidor da sua fé? O Espírito Santo falou para mim: o medidor da sua fé é a sua morte. Se você já morreu, você tem fé. Porque quem não morre não tem fé. Você só terá fé se você morrer. Se há uma palavra que nós podemos pensar que pode medir a nossa fé, porque os que morrem são aqueles que creem. Querido, se você entende esse princípio, você nunca mais vai andar no braço da sua carne. Você nunca mais vai confiar no teu taco. Porque você vai morrer para você mesmo, para a sua autoconfiança, para o seu egoísmo. E aí a fé pode brotar. Pum. Eu quero falar uma frase para você que não é uma frase de efeito, mas quero que você pense. Não há adoração sem sacrifício. Você pode falar isso comigo? Vamos lá? Não há adoração sem sacrifício. Se há uma palavra com a qual podemos definir adoração, essa palavra é sacrifício. E o que é sacrifício? Sacrifício significa dar a Deus algo, né, que nos custe alguém ou alguma coisa. Sacrifício é uma demonstração, é uma forma de materializar a nossa fé. Se você tem fé, querido, você renuncia, você sacrifica aquilo que você acha, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Amém, amado? Sacrifício de adoração é oferecer a Deus aquilo que você tem mais de precioso. Quero que você abra comigo em 2 Samuel, verso 24, capítulo 24, do verso 16 a 24. Depois você pode ler esse texto todo, mas esse texto fala do encontro de Davi com um homem chamado Araúna. E Araúna, ele ofereceu a Davi a lenha para oferecer o sacrifício, a fim de parar uma praga que estava assolando o seu povo. Então nesse texto mostra que, né, Israel estava no meio de uma praga, por causa de uma desobediência de Davi. E Davi precisava fazer algo. E Araúna chegou para Davi: olha, eu tenho os bois e tenho a lenha. Vamos fazer um altar, vamos oferecer um sacrifício para ver se essa praga que está assolando o povo, ela desapareça. E sabe o que foi a resposta de Davi? Davi disse não, né? E nesse texto de 2 Samuel ele diz assim, olha, ele explicou por quê. Eu não posso oferecer ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Diga para a pessoa do seu lado: você não pode oferecer um sacrifício a Deus que não te custe nada.
Sabe qual é o melhor dia para você vir na igreja? Para você vir no culto, né? É aquele dia que você olha para você e fala: nossa, hoje eu estou arrebentado, hoje eu estou acabado, hoje eu estou lascado, hoje eu estou sei lá de que jeito, hoje está difícil, hoje eu não consigo nem orar, não consigo nem levantar a minha cabeça. A melhor oferta, né, é aquela em que você sabe que está te custando alguma coisa. É quando você fala: nossa, eu tô acabado, mas o Senhor é digno, e eu vou louvá-lo. Eu vou levantar as minhas mãos, né? Eu vou na igreja, eu vou louvar o Senhor, eu vou para a palavra, eu vou para a presença, eu vou para a célula. Amados, será que você é aquele que adora a Deus somente quando as coisas estão bem? Quando as suas finanças estão em ordem, quando tudo está no lugar, tudo certinho? Quando não existe nada te incomodando? Ou será que você é capaz de adorá-lo em momentos de dificuldade? Davi estava naquele momento de dificuldade, assolado, o povo estava sendo por aquela praga, e mesmo no meio daquela dificuldade, alguém dizendo: ó, Davi, está aqui, ó, eu vou fazer uma oferta para você apresentar para Deus. Ele falou: não, eu sou o culpado dessa situação, sou eu que tenho que sacrificar. Outro não pode fazer sacrifício no teu lugar. Tua esposa não pode sacrificar por você. Você, por mais que tente fazer o que Jó fez, que sacrificava pelos filhos, no final não deu certo. Cada um tem que dar contas de si para Deus. Amém, amado? Davi estava então nas maiores crises do seu reinado. A resposta dele foi essa: não vou oferecer um sacrifício que não me custe nada. Quem lembra de Abraão, o pai da fé? Vou dar um texto para você ler na sua casa. Gênesis 22, de 1 a 19. Você pode anotar, depois você lê na sua casa. Nessa história, Deus diz assim: eu pus Abraão à prova. Abraão, o pai da fé, foi provado. E sabe qual a maneira que Deus provou aquele homem? Abraão chamou Abraão: venha me adorar. Vem me adorar, Abraão. E Abraão falou sim, prontamente. E Deus falou: faz uma coisa, Abraão, pegue Isaac, traz ele para mim. Oh, que bom, Senhor, eu vou adorar o Senhor com Isaac. Não, traz ele, que ele vai ser o sacrifício. Quando Deus te chama para adorá-lo, para sacrificar a Ele, acredite, irmão, acredite em mim, olha só, o teu caráter vai ser provado. Ou seja, a tua fé, a tua perseverança estarão sendo provados. E olha só o que Deus diz aqui, no verso 1. Pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali então, né, em um dos montes de Moriá, que eu te mostrarei. Oferece Isaque. Verso 3 diz que Abraão levantou-se de madrugada, preparou um jumento, tomou 2 servos consigo, rachou a lenha,
para o holocausto. Irmãos, eu não sei você, mas hoje eu estava lendo isso aí, eu estava chorando, estava lembrando dos meus filhos. E o cara preparou a lenha. E foi para o lugar onde Deus havia lhe indicado. Sabe, queridos, Deus vai indicar como você deve adorar. Sempre. De que forma que Ele deseja ser adorado por você. Por isso que a adoração é individual. Ela não pode ser, né, igual fulano, igual ciclano. Não, Deus vai pedir coisas diferentes para cada um de vocês. Amém, querido? Tá? Cabe a você, que é o adorador, prover, né, o necessário, o suprimento para que essa adoração aconteça. Você entende isso? Deus vai te chamar para adoração e vai pedir algo de você. Não traz sacrifício para mim que não te custe nada. Se vier de mão vazia, não tem adoração. No verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só, ele sabia da promessa. Se você sabe, né? Nós cantamos, temos a marca da promessa, né? Nós cantamos Abraão, cantamos o pai da fé. Isaac foi prometido, não foi Ismael. Você sabe disso? Isaac é o filho da promessa. E quando Deus gera algo no sobrenatural, como foi o caso, né? Abraão, ele teve um filho que não era dele. Então Isaac nasceu de um grande milagre. Amém, queridos? E quando ele chegou na adolescência, Deus pede: me traz o Isaac como sacrifício. Primeiro princípio aqui: Isaac não pertencia a Abraão. Por quê? Porque ele é fruto de um milagre. Ele é fruto de uma palavra de Deus. Como muitos aqui têm filhos como fruto de uma palavra de Deus. Abraão sabia disso. E eu pergunto, quantas coisas nós recebemos de Deus que são verdadeiros milagres? Que se não fosse, né, por Deus, nós nunca teríamos. Talvez o seu marido estaria solteiríssimo até agora, quase titia. Se não fosse Deus, você não teria, né, a sua família, seu filho, seu ministério, suas conquistas. Os anos foram passando, querido, e Abraão foi se apegando a Isaac, o filho da promessa. E Deus falou o seguinte: Isaac, pega lá Isaac, o filho a quem você ama. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes acontece com a gente. Deus nos dá algo, às vezes no ministério, para a gente fazer, e a gente acha que aquilo é nosso. Você acha que é o dono do negócio. Tem gente que acha que é dono da igreja. Tem gente que se apega tanto a um cargo que acha que ele é o dono daquilo. Nós confundimos as coisas e achamos que aquilo nos pertence. Sabe? Se eu fosse mais funda, que eu tenho que fazer a ceia aí, tá? Eu ia dizer que essa cueca, essa meia, essa roupa que você usa não é sua. Mas a gente acha, porque a gente pode, a gente fica, afinal nós trabalhamos, afinal você é inteligente, tem um bom emprego, tem um bom salário, você comprou com seu dinheiro, é seu, seu.
será que essa é a vida cristã? Essa é a vida carnal. E eu quero dizer para você que hoje Deus quer quebrar alguns paradigmas no nosso coração nessa noite, amém? E olha só, Abraão creu que o propósito de Deus para Isaac era maior que a própria morte. Abraão foi chamado pai da fé porque ele olhou para a promessa e ele creu que a promessa estava acima da circunstância. E quando ele pegou aquela faca para sacrificar Isaac no altar, do verso 6 até o verso 12, né? Quando nós chegamos no verso 12, Deus diz: não estendas a mão sobre o rapaz, nada faça por ele, pois agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que eu quero dizer, amado, é que a nossa fé vai ser provada, o seu amor a Deus vai ser provado. Abraão estava num teste: você me ama mais do que Isaac? Tem gente que ama mais o cargo do que Deus. Tem gente que ama mais o carro do que Deus. Tem gente que ama mais a roupa do que Deus. E quando Deus pede alguma coisa: não, isso eu comprei com meu dinheiro. Você acha que eu vou ofertar? Você acha que eu vou abençoar alguém? Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Isso que eu ganhei com minha grana, com meu braço. Querido, nosso amor vai ser provado pelo teste da entrega. Se você realmente ama Deus, ama Jesus, você não se recusará a entregar, a sacrificar, a renunciar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Algumas pessoas, durante os cultos, estão explodindo de amor, em adoração, choram, se ajoelham, falam em línguas estranhas. Eles estão cheios da presença de Deus, na adoração, no culto, na célula. E de repente, né, naquela expressão de ser apaixonado por Jesus, de estar na presença de Deus, isso começa a contagiar algumas pessoas. E isso é bom. Só que alguns irmãos, de repente, se lembram dessa visão que tiveram, e alguém bate na porta dele dizendo: ó, você pode me ajudar? Meu filho está endemoniado, ele está com um problema. Aí ele lembra de você. Ó, tem um cara apaixonado na igreja, um cara adorador. Se ele vier aqui, se ele der um acorde do violão dele aqui, esses demônios vão tudo embora. Aí ele vai procurar esse irmão: irmão, vamos lá, pega a viola lá, vamos lá, né? Vamos expulsar o demônio da casa lá, vamos tocar lá e vamos abençoar aquela casa, vamos trazer paz para aquela casa sem paz. E às vezes a resposta é: ih, rapaz, não vai dar. Num piscar de olhos, aquela paixonite toda acabou. Porque a paixonite é só aqui. O seu amor vai ser testado. A sua adoração vai ser testada. Está entendendo, irmão? E eu creio que nós somos chamados para ser uma igreja que aprende o caminho da adoração, amém? E o caminho da adoração é o caminho da entrega. Se não houver sacrifício, se não houver entrega, se não houver a renúncia da sua parte, do seu tempo, do seu comodismo, do seu conforto, do seu ego, não vai haver adoração. Então alguém que adora a Deus aqui na igreja, mas não abre mão de nada do seu conforto para abençoar alguém que está do lado, sua adoração não passa do teto. Não passa, irmão. Não chega a lugar nenhum, porque ela não é verdadeira, não é em espírito e em verdade. Porque se não custar nada para você, não é adoração.
E esse custo não é financeiro, querido. Pode até implicar, sim, você colocar gasolina no seu carro, despender do seu tempo. Mas é você renunciar o seu conforto. E às vezes, como resultado disso, pessoas que poderiam ser salvas, pessoas que poderiam ser libertas, não são. Pessoas que poderiam ser tocadas, não são. Porque nós somos adoradores em 4 paredes. Mas Deus quer nos tornar adoradores em tempo integral. Amém, amados? Então, olha só, Jesus disse o seguinte: a semente que não morrer, esta não pode dar fruto. João 14. Depois você lê na sua casa. Mas a que morrer, esta produzirá o quê? O quê? Como é que é? Se morrer, vai produzir o quê? Muito fruto. O que é que Jesus estava dizendo? Através da morte vem o poder da ressurreição, querido. A vida de Deus passa a atuar em nossa vida, e nós não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos mais pelo aquilo que sentimos, vivemos pela fé. Somente quando houver morte, haverá fé. O poder da ressurreição, sabe aquele texto que diz que o poder de vida, o poder de vida de Cristo Jesus, aquele mesmo poder que tirou Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita onde? Aqui, em quem morreu e deixou esse poder sair. Por isso que muitas pessoas na igreja ainda não entenderam o poder de Deus, porque estão vivos para si mesmo, vivo para aquilo que acha, vivo para aquilo que pensa, não renuncia a nada, não abre mão de nada, não sacrifica nada. Às vezes até se engana dizendo que faz algum tipo de sacrifício, mas tudo que ele faz não custa nada, então não é sacrifício. Amados, o poder da ressurreição, o poder de vida, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, atuará poderosamente dentro de você, querido, amém? Por quê, amado? Porque esse poder levará você, uma vez morto, a você experimentar algo que você nunca experimentou, milagre que você nunca viu. Você orar por alguém, esse alguém ser curado que você nunca experimentou. Você vê pessoas sendo salvas porque você passou 10 anos na igreja vivo, mas o dia que você de fato decidiu morrer para o religiosão que você é e tem sido, pessoas começaram a ser salvas. E você começa a dar fruto. E você começa a ser um discípulo do Mestre, que gera outros discípulos. Você deixa de ser o bebê e passa a ser um pai. Deixa de ser um medíocre e passa a ser um vitorioso em Deus. Porque o poder da ressurreição começa a liberar milagre, salvação, graça, nunca antes imaginadas por nós, querido. Porque não é nós que fazemos, é o poder dele dentro de nós. Amém, querido? Olha, irmão, preste atenção nisso. Você não sabe o que Deus pode fazer. Deus pegou aqueles 50 e hoje é a maior igreja da África. Pastor Roberto plantou 1.400 igrejas no interior da Costa do Marfim. 1.400. Será que nós em 500, quantos vão morrer aqui? Santa Felicidade, só Santa Felicidade tem 200.000 pessoas para serem alcançadas. A nossa Curitiba, e grande Curitiba, região metropolitana, 3 milhões de pessoas. Será que nós seremos uma igreja de vivos?
ou nós decidiremos morrer por um propósito. Porque quando celebramos a ceia, irmão, se você não tiver esse entendimento, você cai na condenação, porque você toma a ceia e vai vivo para casa e não vive nada do poder da ressurreição. Isso aqui é só um pão e um suco. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus, é o poder do propósito, é o poder da ressurreição. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Irmão, nós estamos muito vivos para nós mesmos. Você será cheio do Espírito Santo. Quem crê nisso? Irmão, se você tomar essa ceia hoje com entendimento, você vai começar a entrar numa dimensão do Espírito que você nunca entrou. Você vai falar em novas línguas. O Pentecostes do Espírito Santo está sendo preparado para derramar sobre você, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, meu irmão. Você acha que Deus vai querer encher um vaso sem propósito? Quando você está adorando entendimento, quando você está adorando, né, em sacrifício, quando Deus vê que você está morto para a sua vida, Ele vai falar: puxa, encontrei um vaso que eu posso colocar propósito, poder, autoridade. Ele vai corresponder. Você recebe isso para a sua vida, amado? Eu quero encerrar com o texto de Filipenses 2, de 5 a 11. É um texto que fala por si mesmo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude dele? Que embora sendo Deus, não considerou que o seu ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Jesus entregou a sua vida por nós. O seu sacrifício na cruz, os seus cravos, o seu sangue, a sua morte, o seu sacrifício, a sua entrega e a sua ressurreição foi o passaporte para a sua e a minha vida eterna. Amém, amado? É somente por esse passaporte, o sangue. Olha, querido, sabe qual foi a maior oferta de adoração de todos os tempos? Sabe qual? Você vai falar: foi a Maria que quebrou aquele vaso, né, de perfume, não foi? Essa é a tua visão de adoração. Não está errada, mas não é a maior, porque ela só prenunciou a maior oferta de adoração de todos os tempos, que foi Deus renunciar todo o seu privilégio de filho de Deus, de estar à destra de Deus Pai, renunciar, sair de lá e vir aqui na terra, nascer como um homem, viver e comer e andar conosco. E não somente isso, querido, se sacrificar por você e por mim, dar o seu sangue por mim e por você. Essa foi a maior oferta de adoração de todos os tempos. Não existe outra, não haverá nenhuma outra. Esse é o maior sacrifício de adoração que alguém pode fazer. A maior oferta de adoração de todos os tempos, a morte na cruz. É por isso que Paulo diz aqui: por essa razão, Deus o exaltou à mais alta posição e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome.
Para quê? Para que ao nome de Jesus todo joelho da terra se dobre. Pode ter sido orgulhoso, pode ter sido arrogante, pode ter sido um blasfemo, pode ter sido um adúltero, pode ter sido uma porcaria. Não importa. Lá no final, antes de ir para o lago de fogo, vai dobrar e vai se ajoelhar. E vai reconhecer. Todo joelho. Bons e maus, ricos e pobres, salvos e perdidos. Todos. Nessa noite de ceia, eu quero propor algo para você. Você viu como Abraão foi para o Monte Moriá? Como é que ele foi? Foi com a família? Foi com quem? Foi com o filho? Foi com 2 empregados? Quando ele chegou, ele avistou o monte, o que aconteceu? Vou sozinho. Eu e Isaac vamos e voltaremos. Nessa noite eu quero que você vá como Abraão sozinho para Moriá. A minha proposta nessa ceia é que você vá levar o seu Isaac para o altar, sozinho. Vai levar. Você não vai compartilhar essa ceia com seu cônjuge, nem com seu filho, nem com filha, nem com líder de célula, nem com discipulador, com ninguém. Hoje a Carisma aqui é o seu Monte Moriá, assim como Abraão. E eu sei que tem muita gente apegada a muitas coisas. E esse Isaac vai ter que sair do teu coração. Você vai ter que entregar ele para Deus. E creia, meu irmão, tenha fé para Deus ressuscitar ele. Na hora da morte, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Sabe por que tem pessoas que estão perdidas no mundo? Eu quero explicar. Filhos de crentes que estão perdidos no mundo. Porque o cara veio uma vez, parou aqui no altar, pediu para Deus: Deus, me dá um filho. Aí Deus dá o filho, aí ele idolatra o filho, dá tudo para o filho, faz todos os gostos, e no final perde o filho para o diabo. O filho não está na igreja, não está no propósito, não está na fé. Porque Deus fez um milagre, mas você amou mais o milagre do que o doador do milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E você pode colocar esse exemplo para outras coisas. Área profissional, área sentimental, até ministério. Tem gente aqui abraçado com o ministério, achando que é a coisa mais linda do mundo. Mas Deus está, porque não tem entrega. E nessa noite eu quero que você, se você tem um Isaac, que é um milagre de Deus, algo que Deus te deu, que você tomou para você como se fosse seu, hoje você vai entregar de volta, para Deus poder usar você e dizer como disse para Abraão: hoje eu sei que você me ama. Sabe por quê, gente? Muita gente vai chegar no final da jornada e vai descobrir que não amou. Mas eu servi a Deus, preguei, fiz até um monte de coisa. Eu quero nessa noite que você deixe Deus ser Deus na tua vida. Abra mão. Você vai ficar sós com Deus, como Abraão ficou diante do altar do sacrifício. Pense.
Você deseja que a sua vida, a sua existência de fato tenha um significado, irmão? Será que nós vamos poder sair daqui e sermos uma igreja influenciadora para essa cidade? De que jeito, irmão? Será que a tua vida vai marcar a vida de outras pessoas do jeitão que você está vivendo? Ou você quer que o poder da ressurreição de fato entre e se manifeste na sua vida, e você seja usado por Deus, e você olhe aquela situação e fala: puxa, é Deus. Quando você não é capaz de falar é Deus, é porque você está achando que você fez alguma coisa, e para Deus está fedendo, porque a glória não volta para Ele. Porque tem gente construindo reinado aqui, ó, no púlpito. Reino de homens. O púlpito não é de Deus. A palavra pregada é só para alegrar a multidão. Irmão, eu quero convidar você. Eu não vou fazer o que o pastor Robert fez, mandar fechar a porta, ou deixar aberta e perguntar se você quer sair por ela vivo, você quer ficar dentro do propósito e morrer para você mesmo. Mas eu creio que nós só alcançaremos um propósito de fato quando nós começarmos a renunciar a alguma coisa. Quando você deixar o seu egoísmo de ser um cara avarento, de ser um cara murmurador e crítico, de colocar defeito em tudo, e achar que você é o teólogo da vez, que você tem a verdade. Que verdade, irmão? Onde estão os frutos? O fruto vai mostrar quem somos. Que tipo de fruto? O fruto de quem morreu. O fruto de quem renunciou. Eu te digo isso porque eu fui um cara que tenho renunciado. Eu posso falar isso para você. Eu não sou uma almofadinha de plantão que vim aqui para dizer para você alguma coisa. Vocês conhecem a minha casa, a minha história. Vocês sabem que eu entreguei tudo por vocês. Só que Deus tem falado nesses 10 anos de igreja. Será que vocês vão de fato ser a igreja que eu quero? E eu saí fora. Por que você acha que eu estou aqui do lado? Fica aqui. Eu estou aqui para ajudar. Ele que tem que ser o pastor da igreja. Ele que tem que ser o pastor da sua alma. Eu falei, não, eu renuncio. Não tem adoração sem sacrifício. Não tem ministério sem renúncia. Eu tenho feito as minhas. Eu tenho colocado os meus filhos no altar. Eu tenho renunciado sonhos legítimos. E falado, eu creio que o Senhor pode levantar uma igreja ressurreta no teu poder. Mas irmão, não tem ressurreição sem ter morte antes. Você já viu alguma ressurreição sem ter um morto? Não adianta, irmão. Só vamos viver eu quero, como aconteceu com o pastor Robert, uma mãe chegar com os filhos nos braços e trazer para ele aqui no altar, cobertinho com lençol. Abrir o lençol e falar, pastor, pode orar pelo meu filho, ele morreu faz 4 horas.
Sabe por que a gente não tem coragem de orar? Porque a gente é vivo. Vivo para reputação. Vivo para o que vão achar de mim. Irmãos, eles já passaram de 400 ressurreições na igreja. Porque 50 pessoas decidiram: nós não vamos ser uma igreja medíocre, não vamos ser uma igreja de religioso, não vamos ser pessoas que vão debater teologia e doutrinas. Nossos ouvidos não vão ficar com coceira, querendo ouvir só coisas que agradam. Se tem que morrer, vamos morrer. Se tem que entregar, vamos entregar. Só assim que os milagres vão começar a acontecer aqui, irmão. E é através da sua vida, é na sua casa, na sua célula. Eu quero que você feche os teus olhos. Você comece a pensar em qual é o Isaac que precisa nessa noite ser entregue. Se você renunciar à sua vida, seus desejos, suas vontades, e oferecer hoje um sacrifício que te custe, se você tiver que entregar o seu Isaac, que são coisas que você ama nessa vida, mas que você se apegou como se fosse seu e não é. Se você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite para realizar todos os propósitos de Deus que Ele te chamou, será que você quer o poder da ressurreição atuando na sua vida hoje? Que o poder de Deus passe e enche você completamente. Então quero te orientar nesse momento. Comece a declarar morte para a sua vontade. Comece a declarar morte para o seu egoísmo. Comece a declarar a morte da inveja, dos ciúmes, da falta de perdão, a morte do rancor, da angústia, do medo. E quando você começar a renunciar a isso, a declarar morte para essas coisas na sua vida, onde cada área dessa começar a morrer dentro de você, o poder da ressurreição pode entrar e começar a preencher com alegria, com propósito, com poder, com realização, com ousadia, com coragem. Amado, é só assim que as mudanças internas vão acontecer. Eu quero, em nome de Jesus, sentado, ajoelhado, de pé, como você quiser, eu quero que você comece a fazer uma oração sincera nessa noite. A sua ceia vai ser individual, querido. Daqui a pouco você vai ser servido. Mas por favor, faça essa oração sincera agora. Eu convido-se todos que puderem nesse momento, juntamente comigo, se ajoelhar por 2 minutos. E você começar a fazer essa oração. Senhor, eu quero que comece a morrer, Senhor, dentro de mim aquelas coisas que atrapalham, a inveja, o egoísmo, que me impede de ser o teu filho, que corresponde ao teu chamado. Se você quer ser usado por Deus, meu irmão, e quer ver a tua vida dar fruto, então renuncie agora o comodismo. Diga: Deus, me perdoa, Senhor, pelo estilo de vida, Senhor, tão confortável que eu estou.
Oh Senhor, retira o comodismo, retira a preguiça, retira a procrastinação. Senhor, eu quero levar a paz para aqueles que estão sem paz. Eu quero ser um semeador dessa palavra, dessa verdade, em cada porta que se abrir para mim, Senhor, porque o Senhor me chamou para dar frutos, e frutos que permaneçam. Isso é adoração, meu irmão. Isso é adoração. Adore ao Senhor nesse momento. Deixa o poder da ressurreição entrar e preencher. Onde não havia mais amor, que entre agora compaixão. Onde não havia misericórdia, que entre misericórdia. Clame, querido, nessa noite por uma mudança. E se você tem algum Isaac para entregar, entregue. Diga: Senhor, eu quero sair daqui morto para minha vontade, mas vivo para o teu propósito. Fale com Deus agora, amado. Fale com Deus agora. Oh Senhor, oh meu Deus, declare a morte ao egoísmo. Diga: Senhor, me diga, Senhor, como que devo fazer, onde devo ir. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me a tua justiça, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a perdoar, Senhor. Oh meu Deus, oh querido, você pode fazer essa oração. Este é o Monte Moriá. E se você crer, Deus te devolve o Isaac, amado. Mas tem que ser dele. Ele tem que ver que você é dele. Se você ama mais o ministério do que a Deus, se ama mais um filho do que a Deus, se ama mais um milagre que Deus fez na tua vida, você se gloria por aquilo que Deus fez na tua vida, mas você não honra Deus. Hoje é o dia de você se entregar, dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Senhor, nessa noite nós te damos graças porque esta linda mesa que está posta, ela não está aqui só para ser fotografada ou filmada. Esta é uma mesa que mostra o teu sangue, mostra o sacrifício de adoração de todos os tempos, onde teu filho Jesus entregou tudo para que eu pudesse ter vida e vida eterna. Senhor, obrigado por essa mesa, obrigado por essa ceia.
E nós dizemos: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amado, você pode se assentar. Enquanto o ministério ministra uma canção, nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. E eu quero que essa ceia seja individual. Eu quero dizer para você: não rejeite a ceia do Senhor. Tem muitos cristãos com problemas de doutrina, com problemas de consciência, mas com poucas decisões. E que vem à igreja e diz: eu não posso tomar ceia. Você não pode mesmo. Um cara vivo não pode tomar ceia. Um cara morto pode. Então eu quero dizer para você nessa noite: participe da ceia do Senhor. Não se exclua da graça de Deus. E tome uma decisão nessa noite de ser uma pessoa que se identifica com o sacrifício de Jesus e diz: Senhor, eu vou renunciar por amor a Ti. Não vou ser escravo de um pecado. Não vou ser escravo de mim mesmo. Mas vou participar do Teu corpo que me liberta e me transforma. Amém, amado? Participe da ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Fique em espírito de oração. Feche teus olhos. Não converse com ninguém. Não preste atenção em quem está do teu lado. Você está sozinho. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Os bravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Querido, que o poder da ressurreição comece a passar sobre a tua cabeça agora. Se você recebeu essa palavra nessa noite, se você crê, feche teus olhos e clame: Jesus, você que fez isso por mim. Começa a orar, meu irmão. Se você ora em novas línguas, se você quer um novo de Deus, se você quer que a sua vida tenha propósito, abra a sua boca nesse momento de adoração. Adore o Senhor agora por aquilo que Ele é. Senhor, eu te adoro, Senhor, porque Tu podes usar a minha vida. Adore o Senhor, querido, Ele pode te usar. Se você morrer, Ele vai te usar. Essa ceia não será em vão. O Espírito Santo está pairando sobre esse lugar. Deixa Ele repousar sobre você. E ora cantor monasiria barai. Rokotarakaya neremanasu keira komanai. Reanarakarabadasu riandarakaya naramana. Rekotere shandorokoya neremanasi andaramana. Recebe o Espírito Santo, querido. Recebe graça de Deus. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.
Ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Ele quer restaurar o seu ministério, a sua vida. Ele quer restituir a tua família. Abraão foi para Moriá e voltou com Isaac, o filho da promessa. Entrega, meu irmão. Entrega que Deus te dá de volta do jeito certo. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos. Levante suas mãos nessa noite, querido. Faça essa declaração conosco nessa noite. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, querido. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele é digno, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? Ele é digno.